Comigo lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Não sei nem o que está escrito, mas foi o que o Espírito Santo falou no meu ouvido, então vamos ver. Está escrito, a gente vai descobrir junto agora. Apocalipse capítulo 5. Amém? Todos acharam? Amém. A partir do verso 1. Diz assim, o livro do Cordeiro. O livro e o Cordeiro, perdão. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado, com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? No verso 3. Mas não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Verso 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém? Feche os olhos por mais alguns segundos e medite. Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Deus, o Teu Espírito Santo é que guia cada ministração que nós realizamos nesse ambiente. Aleluia. É o Teu Espírito Santo que guia cada pessoa a chegar a esta casa de oração. Pai, é Teu Espírito Santo que nos faz levantar de manhã e já colocar no coração: hoje eu vou buscar a Deus. Então, Deus, eu creio que todos nós que aqui estamos, do mais novo ao mais velho, precisarão ouvir esta palavra. E que não seja eu, mas seja o Teu poder a ministrar sobre os corações e as vidas nesse ambiente. Nós te pedimos que a palavra de amor brote em cada coração
E se porventura tem alguém com alguma necessidade espiritual, emocional ou financeira, que nesse momento, através dessa palavra, possa encontrar resposta e transformar a sua vida de dentro para fora. No nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja diz: amém. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, fui pego de surpresa aí porque o pregador cancelou de última hora. Mas o Espírito Santo ele não cancela nenhum compromisso, não é verdade? E aí a gente para poder examinar a palavra de Deus. No ambiente onde a gente está falando de família, a gente está falando de amor. E como o Erivelto bem falou aqui sobre o amor verdadeiro que o apóstolo Paulo deixou registrado em Romanos capítulo 13. Nós temos que entender como e o porquê que o amor de Deus é tão precioso para nós, a ponto de enviar o seu Filho unigênito para aquela cruz. Porque você olhando somente a Bíblia, o que está registrado, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, você vai ter uma percepção. Você vai falar: nossa, Jesus morreu por minha causa também. Por mim, que sou pecador, por aquela pessoa que já aceitou Jesus. Mas talvez você não vai entender a profundidade dessa morte. A profundidade dessa morte, Lívia, ela só é permitida a você contemplar, diz o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo. Porque ele disse assim: o homem carnal não discerne bem nem as coisas carnais, mas o homem espiritual, ele discerne bem tanto as coisas carnais quanto as espirituais. Então, para que você hoje, se ainda não sentiu ou sentiu e parou de sentir o amor de Deus, saiba que a plenitude completa dele só é possível por meio do Espírito Santo. E é por isso que todos os dias você tem que clamar pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas falando do sacrifício, a gente vai entender o seguinte: que o propósito do sacrifício, ele só surgiu por causa de uma coisa. Repita comigo: pecado. O sacrifício, ele só existiu porque houve pecado. Senão o princípio do sacrifício ele não iria existir. A palavra diz que depois que Adão e Eva pecam, e não é só Eva, não é só Adão, é ambos, a palavra vai dizer que o primeiro sacrifício da humanidade é realizado. Sabe por quem? Por Deus. Deus ele sacrifica os primeiros animais com o propósito de proteger a nudez do homem e da mulher. Partindo daquele princípio, Deus ele lança uma palavra sobre Eva: de ti sairá um varão que pisará na cabeça da serpente. Depois disso, a palavra vai dizer que uma promessa é lançada sobre uma nova geração, iniciando a partir de Abraão, passando por Isaac, depois Jacó, chamado também Israel. E depois essa promessa ela some por um bom período, mais ou menos 600 anos. Aí a palavra vai dizer que no momento de ira de Deus, no alto de um monte, ele conversando com Moisés, ele fala: Moisés, o povo está adorando bezerro. Você sobe para conversar comigo. Teu irmão pegou o ouro e a prata e fez um bezerro de ouro para eles adorarem no deserto. Vou matar todo mundo, vou transferir a bênção de Abraão, Isaac e Jacó para você, e de ti eu farei uma grande nação. Só que a palavra diz que Moisés ele era manso de uma maneira que nenhum outro homem viria a ser depois. E ele fala: Deus, não faz isso. Porque se você fizer isso, os deuses do Egito vão rir de você. Porque você os tirou daquela terra para agora matá-los. Então a promessa que iniciou em Abraão só foi falada novamente com Moisés. Depois, essa promessa ela some de novo. A promessa era que a partir de Abraão ele teria uma descendência como as estrelas e como a areia do mar. Mas ele não viu essa promessa se cumprir. Entenda bem que essa promessa não se cumpriu nem nele, nem em Isaac e nem em Jacó. Jacó foi o que teve mais pessoas na família, teve 75 pessoas. Isso não é a quantidade das estrelas. Aí a palavra vai dizer que naquela época surgiu um sacerdote. Também ninguém sabe de onde veio e para onde foi. Chamado Melquisedeque.
E aí todas as pessoas que queriam se aproximar de Deus iam nele, davam um dízimo, ele orava pela pessoa, abençoava e despachava a pessoa. Não tinha igreja, não tinha sistema sacerdotal, não tinha nada. Passou-se o período de Israel no deserto, passou o período dos juízes em Israel, passou o período de Babilônia, cativeiro, veio os pequenos profetas falando da redenção, veio Ageu falando da glória da segunda casa, mas a promessa não foi falada. Ele restituiu a glória de Israel, mas a promessa não. Entenda bem, tem coisa que Deus vai fazer na sua vida que não é promessa. É só porque você merece. Você pode escolher viver algo bom ou a promessa de Deus. É uma escolha. Mas talvez a promessa vai demorar um pouco mais. Aí a palavra diz que depois de um tempo que o povo volta a sacrificar em Israel novamente, quando eles edificam o altar novamente, que Zorobabel consegue construir o templo, vem o livro de Malaquias. E entenda bem, Malaquias não é para todo mundo. Malaquias é para os sacerdotes que se desviaram. E aí, por isso que ele fala tanto de dízimo e oferta, porque os pastores estavam roubando aquilo. Depois daquilo, Deus ficou tão indignado que ele ficou 400 anos em silêncio. É por isso que algumas Bíblias, entre o Antigo e o Novo Testamento, vêm com 4 páginas em branco, representando os 400 anos de silêncio de Deus. Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que uma promessa levou mais de 6.000 anos para surgir novamente. Mais de 6.000 anos depois, um anjo aparece a uma menina virgem e fala que ela daria a luz a Emanuel. A partir daquele momento, e a partir desse princípio que ela daria a luz, nós vamos começar a entender a promessa de Deus. Só que a promessa de Deus agora, para ser transferida para esse menino que está sendo gerado, ela precisa de uma coisa: sacrifício. E o primeiro sacrifício, diz a Bíblia. Quer acompanhar comigo? Abre em Filipenses 2. No verso 6 diz assim: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então entenda que antes da promessa ser transferida para Jesus, entenda bem, primeiro ele teve que sacrificar o quê? A sua divindade. A sua patente de Deus, ele teve que pegar e transferir. Falar: pai, eu não quero mais. Eu preciso descer. Alguém tem que descer, alguém precisa reaver a promessa. O teu povo está perdido, o teu povo está pecando, o teu povo está caído, está dilacerado. Eles não estão ouvindo os profetas. Eu preciso descer, pai. Eu preciso descer e tem que ser agora. Aí a palavra diz que ele não se apegou ao fato dele ser Deus. Ele não se apegou a status. Ele não se apegou à posição. A palavra diz que nesse momento, isso é chamado de metamorfose. Ele se transfere da forma de Deus para a forma humana e ele vem ao ventre de Maria. A palavra diz que ele nasce e até o período de 30 anos ele vive uma vida comum. Ele se apaixona, ele tem medo, acordou com pesadelo como qualquer criança. Mais que qualquer criança, ele foi perseguido por alguns reis, teve que fugir para uma terra distante. Então a palavra diz que ele tem um processo.
entenda que Jesus viveu uma vida normal como ser humano. Está escrito aqui, Filipenses capítulo 2. Só que esse sacrifício foi para gerar o mover de Deus sobre a vida dele. Sabe em qual dia gerou esse mover? No dia do batismo nas águas. A palavra diz que os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu como pomba e uma voz saiu do céu dizendo: eis aí o meu filho, a quem eu me comprazo. A partir daquele momento, aí sim, conhecido na vizinhança como o auxiliar do pai. Era o cara que ia lá cobrar quando alguém ficava devendo, era o cara que carregava as madeiras, que limpava a carpintaria. Era ele. Era assim que ele era conhecido. Só que entenda bem, vamos voltar ao princípio do culto. Existem cavernas e cavernas. Você pode escolher viver pelo medo ou viver pelo propósito. E Jesus está vivendo o propósito de quê? De não se apegar à sua divindade. E Deus precisava que ele entendesse o que era ser humano. Ser humano é acordar cedo, trabalhar, lutar pelo pão de cada dia, suportar algumas aflições. E ele estava vivendo aquele processo. Aí a palavra vai dizer o seguinte, que naquele momento, quando José morre, seu pai adotivo, claro, não tem a nossa Bíblia registrada, mas no livro apócrifo de José, vai dizer que Jesus ele faz uma oração profética pelo seu pai adotivo. Fala que não houve nenhum homem igual a ele em sabedoria e unção. Porque ele passou os princípios que um pai tem que passar para um filho. Ele ensinou tudo que Jesus tem que fazer como um homem de verdade. Respeitar os princípios da lei estabelecidas pelo seu país através de Deus. E aí ele faz aquela oração profética e depois, sim, ele começa o seu ministério. A palavra diz que mesmo ele sendo maior do que João Batista, ele chega até João Batista olha para ele, era primo, conhecia, falou: eis aí que vem aquele a qual eu não sou digno de desatar a correias ao barco. João Batista se prostra perante Jesus. Jesus fala: não, você precisa me batizar, tem que se cumprir a palavra. Jesus não era apegado à posição. Jesus não era apegado a status. Ele não era apegado a poder. A partir daquele momento, transfere-se primeiro o que, irmãos? A unção. Naquele momento inicia a unção de Melquisedeque. Segundo o livro de Hebreus, capítulo 7, vai dizer que Jesus ele recebe aquela unção de um sacerdote que não dependia de lei para adorar a Deus. É por isso que Jesus ele era um mestre diferente. Porque ele não pregava como os outros, segurando um pedaço de papel. Ele olhava para uma mulher procurando uma dracma e falava: ó, Deus está aí, ó, ao reino de Deus. Ele olhava para alguém plantando uma vinha e falava: ó, o reino de Deus é igual aquilo ali. Ele olhava para alguém pescando e falava assim: ó, o reino de Deus é semelhante ao homem que pesca. Porque a unção dele era diferente. Para que então ele recebesse a promessa. Então primeiro, eu e você temos que buscar o que, irmãos? Unção. Porque a unção traz o Espírito Santo, o selo de Deus na nossa vida. E aí Jesus tinha sofrido a primeira metamorfose. Saiu de Deus, veio o homem. A palavra diz que ele, estando no Monte das Oliveiras, ele faz uma oração sincera ao Pai, chorando sangue. Pai, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, eu vou aturar. Naquele momento do sangue escorrendo no rosto de Jesus, acontece outra metamorfose. Ele vira de homem, se transforma em cordeiro. De homem, ele vira cordeiro para sacrifício. E se já não se bastasse isso, ele vai ter que sofrer por mim e por vocês. Começa a ser chicoteado, cuspido, dilacerado, pregado numa cruz e morre. Como qualquer ser humano. Ele morre, mas ele morre na figura de um cordeiro. E aí acontece o que depois do terceiro dia? Ele ressuscita. É aí que acontece outra metamorfose. Porque agora Jesus não é mais preso ao tempo como eu e você. Agora Jesus, ele não é mais preso às vontades carnais.
Agora ele se move com porta fechada, passa através das pessoas. Agora ele está ferido, ele está marcado, suas mãos estão furadas. Agora nesse momento, ele já não é mais homem. Nesse momento, ele já não é mais cordeiro. Nesse momento, ele já não é somente filho de Deus. Sabe o que ele se torna naquele momento? Leão. A partir daquele momento, ele se torna um leão. O leão da tribo de Judá. Por que, filho? Por que ele virou um leão e não continuou como cordeiro? Porque para poder você desatar o selo, para você poder viver a promessa de Deus na sua vida, você tem que ser corajoso. E você tem que ter algo que te destaca dos demais. Felipe, mas o leão se destaca dos outros animais? Sim. Sabe por quê? Porque o leão, ele é o único animal que emite um som que te treme por dentro. Isso é comprovado pela ciência. Quando ele ruge, o seu íntimo treme. E aí ele precisa virar um leão para que algo dentro de mim, de você, seja mudado, seja alcançado. Porque por meio do rugido dele, a palavra vai dizer que estando João na ilha de Patmos, ele se revela como Deus. A sua face brilhava mais do que o sol. João fala, mestre, é você? Sim, filho, sou eu. Eu vou te revelar, vou te levar para viver alguns mistérios que só você vai saber, você vai transmitir para as igrejas. Amém? Amém. E aí a palavra diz que Jesus pegou João, levanta ele, levanta. Falou assim, ó, vamos passear, vamos lá no céu. Vamos lá. Tu está no céu agora, João. Agora você vai viver alguma coisa extraordinária e você vai ver algumas coisas que pessoas não podem ver. Mas o quê? Primeiro você vai ver promessa. Promessa de destruição, não é promessa boa. Aí vem as 7 cartas de igreja. Ó, você fez isso, você fez aquilo. Mas tem uma coisa de interessante. A palavra diz que o céu estava chorando. Por quê? Porque ninguém podia abrir os selos. Ninguém podia, ninguém era digno. E Deus está sentado no trono observando. Ali tinha, vamos por ordem, serafins, os 4 seres viventes que desceram a Ezequiel na Babilônia, são os anjos mais poderosos da hierarquia celestial. Tinha abaixo deles 24 anciãos, e um desses homens foi até João e falou um pouco dos mistérios do céu, e Jesus subiu, deixou João sozinho no barco ali de novo. Aí a palavra vai dizer em Apocalipse 5 que começa um falatório no ambiente. Quem é digno? 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 Ninguém. Não, peraí, está chegando alguém. Está chegando alguém no ambiente. Alguém diferente. Eu já sinto meu íntimo sofrendo algumas mudanças. Eu estou ouvindo um rugido. A minha estrutura interna está sendo abalada. Nem Ezequiel, quando estava vendo um vale de ossos secos mexendo. Glória a Deus, Senhor. De um lado para o outro, sentindo o que eu estou sentindo. João começa a observar o livro que estava em sua mão, tremendo. Aí a palavra vai dizer que o leão da tribo de Judá chega no ambiente. Só que ao mesmo tempo, ele era manso como um cordeiro. E aí quando ele chega nesse ambiente, que as estruturas são movidas a se prostrar. Porque quando você chega no ambiente onde Jesus está presente, você não consegue ficar de pé. Você não vai sair de um ambiente aonde Deus está da mesma maneira que você entrou. Esquece isso. Aleluia. Se você chegou num ambiente que fala de Deus, mas você saiu da mesma maneira e sua vida não mudou, é porque Deus não estava ali. Aleluia. Porque desde Jacó, todo mundo que tem um encontro com Deus sai marcado. Aleluia. E aí eu vou te dizer uma coisa, não foi na cruz que a promessa voltou. Foi em Apocalipse 5.
Foi em Apocalipse 5 que a promessa da multidão volta. Sabe por quê? Porque hoje eu e você somos das famílias. Hoje eu e você fazemos parte da família de Deus. Filipenses capítulo 3 vai dizer que pela misericórdia de Deus, hoje nós podemos adentrar ao reino de luz. E João complementa. Ele fala, nossa, observando o céu eu vi que não tinha sol, porque Jesus brilhava mais do que o sol. Observando o céu eu vi que não havia templo, porque Deus era a morada. Porque quando Deus está na sua vida, você não precisa de mais nada para te completar. Quando Deus está na sua vida, não é dinheiro, não é casamento, não é ministério, não é poder aquisitivo que vai te fazer uma pessoa melhor. Quando você está com Deus, Ele é a sua morada e Jesus é o teu sol. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, a gente está quase acabando. Aleluia, Deus. A gente nunca vai conseguir chegar diante de Deus e viver a mesma coisa. A gente nunca vai conseguir estar na presença do Cordeiro sem entender que ao mesmo tempo Ele é um leão. Ele é um leão que ruge. Ele é um leão que transforma o ambiente. Então um dos anciãos me disse, não chore. Aleluia, Deus. Havia lágrimas no ambiente. Glória. Feche os seus olhos por um minuto. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos por um minuto. Glória a Deus. Para de chorar por um minuto. Não deixa a tua alma se derreter. Sabe por quê? O leão está no ambiente. E o leão ruge. O leão ruge. A raiz de Davi. Davi chegou na caverna sozinho, mas ele não saiu sozinho. Ele chegou soldado e saiu rei. Você não está sozinho. Essa luta não é para você enfrentar sozinho. O leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro e quebrar os 7 selos e restaurar a promessa de Abraão. Sim, Deus. Tu és digno, Deus. Aleluia. Tu és digno, Senhor. A nossa alma chora na Tua presença, Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma Glória a noite. Deus. Nós te agradecemos porque chegamos aqui nesse ambiente, Pai, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe como é que a gente levantou de manhã, Pai, para trabalhar. Só o Senhor sabe como é que está a nossa vida, Pai. Só o Senhor sabe como que a gente anseia de sentir o Teu toque novamente. Só o Senhor sabe como foi dolorido aquela lágrima. Mas eu te agradeço, Deus, porque o leão, ele rugiu nessa noite. E ele mexeu em algumas estruturas aqui nesse ambiente. E as pessoas já entenderam, Senhor, que na Tua presença nada fica no mesmo lugar. Eles já entenderam, Senhor, que a caverna, quando é direcionada por Deus, é para mover corações diante de Deus. E que esse momento de solidão, ele é passageiro. Existe uma cadeira e uma coroa nos esperando. Existe uma cadeira e uma coroa nos esperando, Deus. E por isso, Pai, como Teu servo, eu oro nessa noite. Eu oro para que seja quebrado algumas maldições familiares aqui. Algumas maldições que têm passado de geração por geração. Pai, nós quebramos algumas maldições que foram lançadas no passado. E a geração presente nem sabe por quê que vive uma vida assim. Mas hoje, Pai, a estrutura está sendo movida pelo Teu Espírito. Aleluia, Deus. Hoje a estrutura está sendo trocada. Porque Ele era Deus. Ele se fez homem. Ele foi para a cruz como cordeiro. E Ele ressuscitou como leão. Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Ele era cordeiro e levantou como leão, Pai. Aleluia, Pai. Para que a nossa estrutura não permanecesse a mesma, Pai. Sela famílias aqui nessa noite com Teu Espírito, Deus.
Aleluia, Jesus. Tem pessoas aqui que vieram por causa da mãe, Senhor. Oh, Deus. Não foi nem pela própria vida, foi só por causa da mãe. Aleluia. A mãe está chorando tanto. Glória, glória, glória a Deus. A mãe está chorando tanto, Pai, meu Deus. Sim, Pai, aleluia. A mãe não sabe nem se tem mais joelho para ficar prostrada. Oh, aleluia. Ela não sonha, Glória, glória a Deus. a mãe tem chorado tanto que nem sabe mais o que fazer. Pai, eu peço. Ah, Senhor, como teu humilde servo, envia Miguel agora no ambiente para quebrar as maldições, Senhor. Deus querido. Envia os serafins e arcanjos ao ambiente, Pai. Sim, Pai. Para tocar na família, Senhor. A mãe está chorando muito, Senhor. Oh, Deus. É a noite da família, Pai. A família que ora unida permanece unida, Senhor. Aleluia. A família, Pai, que se ama permanece unida, Deus. Mas é tanta coisa que acontece no dia a dia que o amor de muitos tem se esfriado. Mas hoje, nós sabemos que o amor de muitos vai resfriar, mas não de todos. Sim, Deus. E aqueles que não vão esfriar se chamam remanescentes. Nos chama de remanescentes nessa noite, Deus. Nos chama de remanescentes nessa noite, porque queremos ser tua noiva. Queremos estar diante da sua presença, Deus. Senhor, move algo dentro de nós nessa noite, Senhor. Tira todo o coração de pedra nessa noite, Deus. Sim, Deus. Quebra todo o orgulho nessa noite, Aleluia. Deus. Quebra toda maldição nessa noite, Deus. Toda palavra que tem se levantado contra os teus filhos, Pai, desfaz nessa noite. Aleluia, Pai. Toda ferramenta preparada contra as famílias, quebra, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Tira, Senhor, todo embaraço, meu Pai. Restaura a visão de algumas pessoas aqui nessa noite. Restaura o discernimento de espírito de algumas pessoas aqui nessa noite, Pai. Aviva a fé da tua filha, Pai. Aleluia. Que prova, Senhor. Vai de um lado para o outro buscando resposta, mas não encontra. Está buscando em tantos lugares diferentes que já nem acredita mais quando fala. Aleluia. Está buscando em tanto lugar, Senhor, que agora é só o teu rugido para montar a estrutura. Aleluia, Deus. Pai, só o teu rugido agora pode abalar o eu dela, Senhor. Pai, então toca agora no íntimo, porque ela fechou a porta do quarto hoje e disse: é no silêncio, Deus. É no silêncio que eu quero tratar. Então, Pai, trata no silêncio com ela. Trata no silêncio com ela, porque ela sabe que isso é a resposta do Senhor. Aleluia, Deus. Pai, eu vejo fogo sobre cabeças aqui, Pai. Deus, Senhor. O Senhor proveu fogo em nós o sacrifício, Senhor. Nos prostramos em Tua presença, Senhor, como um sacrifício vivo. Nos prostramos em Tua presença como um sacrifício verdadeiro, Senhor. Pela nossa família, Senhor. Pela nossa casa. Pela nossa vida, Senhor. Queremos entrar no reino dos céus. Queremos viver na Sua morada, Deus. E por isso nós clamamos: derrama o Teu sangue sobre nós. Transforma a nossa vida de dentro para fora. Espírito. Transforma a nossa forma de pensar e de entender as coisas que têm Sim, acontecido. Deus. Não é uma simples pandemia. Não é uma simples crise mundial. É o princípio das dores. E algumas pessoas estão te buscando, Pai, porque já sentiram isso. E hoje eu vejo fogo sobre a vida delas. Eu vejo fogo, Pai, sobre algumas cabeças aqui. Sim, Deus. Derrama o Teu Espírito. Continua derramando o Teu Espírito nessa noite. Pai, toma cada família aqui nessa noite, Pai, mais uma vez. Prepara o retorno para o lar de cada um dos Teus filhos, Senhor. Coloca os Teus anjos ao redor de cada uma delas e de cada um deles, Senhor. Não permita, Pai, que saindo daqui o fogo se apague. Não permita que saindo daqui falsos testemunhos os tirem da Sua presença.
Toma o fim de semana de cada um de nós em tuas mãos, Pai. O dia de trabalho de amanhã de todos nós. O fim de semana, o mês, o ano, Pai. Nos protege contra essa doença maldita, Pai. Nos protege os nossos contra os malfeitores, os salteadores, Pai, os sanguinários. Contra toda peste, contra todo espírito de fome que tem assolado multidões ao redor do mundo. Pai, derrama a bênção sobre os celeiros aqui, Deus. Derrama, Pai, a tua unção. Abre a porta de emprego para aqueles que precisam, Deus. Restaura o ministério daqueles, Pai, que se sentem fracos, Pai. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai. Todos dizei, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda sua mão. E que o grande eu sou, que chamou Moisés do meio da sarça, e enviou o seu Filho unigênito àquela cruz e nos proveu do Santo Espírito, abençoe a vida de cada um que aqui está, poderosamente. No nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja ora e diz, amém. Está terminado em nome de Jesus.